O tema de hoje é a economia e a sociedade do açúcar. A história do açúcar na América Portuguesa se confunde com a própria história da colonização. Há um contínuo nessa história da colonização, aliás, há vários. Um deles, o mais importante, é justamente o cultivo da cana e a manufatura do açúcar. Desde o século XVI até o século XIX, às vésperas da independência, o açúcar é produzido no Brasil e essa produção tem um impacto enorme, tanto na economia quanto, de forma mais abrangente, na constituição da própria sociedade da América Portuguesa. Assim, essas histórias se confundem, embora a história do açúcar tenha os seus matizes próprios, tenha suas características internas próprias, decorrentes então das suas características naturais, decorrentes das suas características de produção, de manufatura, de distribuição. Essas características próprias, elas então configuram alguns quadrantes dessa história da América Portuguesa e amparam então uma grande continuidade. É disso que nós vamos falar hoje, no tocante aos primeiros anos, o estabelecimento então da cultura do açúcar e o seu impacto na configuração da própria realidade colonial nos séculos XVI e XVII. Começo com a observação de um gráfico que nos permite tirar algumas conclusões da maior importância. Observem. Não, aqui só tinha apagado. Bom, tudo bem. Observem esse gráfico, que consta de uma importante obra publicada nos anos 30, A História Econômica do Brasil, de autoria de Roberto Simonsen. Desde então, esse gráfico foi reproduzido por várias outras importantes obras. Vamos tirar aqui. Incluindo a obra do historiador francês Frédéric Moreau e dos historiadores brasileiros Maria de Linhares e Francisco Carlos Teixeira da Silva. E outras mais, né? Esse gráfico mostra medidas do comércio exterior do Brasil entre 1536 e 1822. São medidas aproximadas desse comércio exterior. As medidas são aproximadas, não são exatas. Mesmo assim, elas nos contam algumas histórias muito eloquentes. Em história, nós nem sempre trabalhamos com medidas exatas. Na maior parte das vezes, em se tratando de realidades passadas, nós lidamos com medidas aproximadas, com valores aproximados e procedemos então a jogos de escalas, sem os quais não é possível entender a história. Aproximações de grandeza, comparações de grandeza, algumas suposições dessas grandezas. Com isso, nós nos apropriamos de algumas dimensões da maior importância da história que nós queremos observar, que nós queremos entender, e nesse caso aqui, uma história mais propriamente dita econômica, é a mesma coisa. O que nós estamos observando aqui? Em primeiro lugar, a presença dos principais produtos de exportação. Então nós temos valores da exportação de açúcar, essa linha aqui. Valores de exportação do ouro, essa linha aqui. A partir de meados do século XVII, valores de exportações totais. E temos mais uma linha aqui, que foi acrescentada nesse gráfico, que é a flutuação do câmbio dos réis portugueses. Gramas de ouro por 1.000 réis. É esta linha aqui. Desculpem. Esse salto aqui é do açúcar. Essa aqui é a da moeda. Bem, no eixo horizontal, anos, décadas, 1540, 1550, 1560, 1570, até 1820. No eixo vertical, dois valores. Essa primeira coluna, né, 10, 9, 8, 7, 6 gramas de ouro a cada 1.000 réis. Valor da moeda, portanto, né? Temos então a medida do câmbio português. 10, 9, 8, 7, 6, 5 gramas a cada 1.000 réis. E nesta coluna mais da direita,
libras esterlinas, milhões de libras esterlinas, para então mensurarmos o valor dessas exportações. Então há um cruzamento do valor da moeda com o valor das exportações. Nós vamos analisar aqui o valor das exportações. Vocês observem esse gráfico, uma primeira familiarização, sendo ele constituído a partir de medidas aproximativas, tá? Tem margem de erro aí, claro, tem controle pouco exato, tem comércio que não entra nessa contabilidade por ser comércio ilegal, contrabando. Mesmo assim, com todos os defeitos que essa quantificação tenha, ela nos fornece então uma possibilidade de aproximação dessa realidade econômica, dessa realidade material da América Portuguesa entre os séculos XVI e XIX. Tudo bem? Um primeiro olhar sobre a coisa. Sim, inclusive, se nós tivéssemos medidas exatas, vamos supor que nós tivéssemos então cálculos de exportação ano a ano precisos. Como temos, por exemplo, o comércio exterior brasileiro hoje, que é um comércio muito mais complexo do que esse comércio aqui colonial. Se nós tivéssemos medidas exatas, ano a ano, semestre a semestre, mesmo assim, em alguns momentos, nós nos sentiríamos diante da necessidade de aproximarmos essas medidas, de observarmos essas medidas de modo geral, porque senão nós íamos nos perder em minúcias. Minúcias que pouco explicam sobre realidades estruturais dessa economia. Observem aqueles comentaristas econômicos de telejornal diário, né? Todo dia tem um comentarista econômico e todo dia nos são apresentados então alguns índices, como por exemplo a variação da Bolsa de Valores. Essa variação diária importa para os especuladores. Só que se nós quisermos entender o que é a economia do Brasil inserida na economia mundial, no ano de 2014, esses valores diários não vão nos dizer praticamente nada. Eles estão sujeitos a variações em decorrência de fatores históricos de baixo impacto, a não ser que ocorra algo realmente significativo que imprime então uma tendência. Mas essa tendência só pode ser observada numa escala maior do que dessas flutuações diárias. Estou dizendo então que mesmo se essas medidas fossem bastante precisas e nós nos aproximássemos delas com uma lupa, nós precisaríamos nos distanciar em alguns momentos. Preferiríamos então as medidas aproximadas para observarmos grandes movimentos que só são discerníveis em média ou em longa duração. Tudo bem até aqui? Vamos então aproveitar a inexatidão dessas medidas e tirar algumas conclusões que, não obstante as suas possíveis revisões face a cálculos mais precisos, não implicariam revisões radicais. Então são conclusões que lidam com essa aproximação desses cálculos e ao mesmo tempo se aproveita da possibilidade de observá-los em média e em longa duração. Vejamos, uma primeira conclusão. Desde que começou a ser produzido na América Portuguesa, na década de 1530, o açúcar jamais deixou de ser produzido, jamais deixou de ser exportado. Ele sempre desempenhou um papel relevante na pauta de exportações da colônia. Sempre esteve aqui plenamente visualizável num gráfico como esse daqui. Então, o açúcar nunca deixou de ser produzido, nunca deixou de ser exportado. Não há nenhuma interrupção desde o seu início na década de 1530 até ali as vésperas da independência. Claro, o açúcar continua, mas o Simonsen cortou aqui propositadamente a sua observação com o fim dessa América Portuguesa, com a independência do Brasil. Ele já trataria como uma economia nacional. Primeira observação. Segunda observação, o ouro, claro, surge num determinado momento. Ele surge então no final do século XVII,
as primeiras descobertas de jazidas nas Minas Gerais ocorrem nessa época. Existia um pouco de ouro descoberto em outras regiões, mas não era um ouro significativo para conformar a realidade socioeconômica de uma determinada região e para exercer impacto nessa pauta de exportações. O ouro realmente importante, em termos de observação geral da economia colonial, será o ouro das Minas Gerais. Ele começa então a ser extraído, ele começa a ser exportado no final do século XVII e vai também, junto com o açúcar, até o começo do século XIX. Bem, as exportações totais mostram uma variação interessante. De início, nós temos que a somatória dessas exportações totais excede um pouco o açúcar. Vocês observam até aqui, ó, essa curva bem paralela, na verdade uma reta, né? Bem paralela aqui, enfim, na segunda metade do século XVII, mostra que quando tem início, então, a mensuração dessas exportações totais, no gráfico, elas excedem um pouco as exportações de açúcar. Nessa segunda metade do século XVII, o açúcar é avassaladoramente preponderante. Correto? Tem algo a mais. Mas a imensa maioria dos valores dessa exportação são em decorrência do açúcar. Mas a partir do século XVIII, há um distanciamento. Na verdade, uma tendência já apontada no final do século XVII, nas duas últimas décadas do século XVII, pois as exportações totais começam a subir, né? Não obstante o açúcar declinar até 1710, depois ter uma recuperação razoável, mas quando já as exportações totais conhecem um aumento muito mais significativo, muito mais intenso do que essa exportação de açúcar. Claro, porque aí entra na pauta o ouro. Temos então que somar ouro mais açúcar para entendermos essas exportações totais. Estão acompanhando? Até aqui tudo bem? Pois bem, não é necessário muito esforço para perceber que no final do século XVIII, aqui a partir de 1780, um pouco antes, a somatória de ouro e de açúcar não alcançará a somatória das exportações totais. Observem aqui, por exemplo, ó, isto aqui é ouro, isto aqui é açúcar. Ouro mais açúcar chega até aqui, ó, no final do século XVIII. E esse restante aqui, né, esse distanciamento entre somatória de açúcar e ouro e exportações totais no final do século XVIII indica uma complexificação da economia exportadora colonial nesse período. Há uma diversificação de produtos, há uma diversificação de culturas, há um desenvolvimento agrícola muito significativo que tem a ver com as políticas reformistas levadas a cabo pelos governos de Dom José I e Dona Maria I na segunda metade do século XVIII. Então a economia colonial, nesse final do século XVIII, já é bem mais do que a somatória de açúcar e ouro, pelo menos em termos dos valores de exportação, que é um indicativo relevante. Nós não temos aqui quantidade de produção, nós não temos aqui rubricas diferentes dessa produção, dessa exportação. Nós temos valores. Em termos de valores, percebemos uma complexificação dessa economia no final do século XVIII. Em cada um desses momentos, nós podemos identificar elementos de conjuntura internacional, de dinâmica da própria colonização, acontecimentos que exercem impacto sobre esses comportamentos de açúcar, de ouro e das exportações totais. O mesmo poderia ser dito aqui, um exemplo preliminar, no tocante ao valor da moeda portuguesa. Por que ela declina, então, abruptamente aqui a partir de 1640, né? É a independência portuguesa da Espanha, é a restauração portuguesa em 1640,
que faz com que Portugal e seu império iniciem então um período de grandes dificuldades políticas e econômicas que se estenderá até o começo do século XVIII. Essa desvalorização tem a ver então com a reinserção de Portugal e do seu império numa posição plenamente desfavorável da competição internacional. Mas nós poderíamos então aqui tentar entender por que a partir de 1580 até 1590, 1595, há uma subida num coeficiente bastante diferenciado das exportações de açúcar, do valor das exportações de açúcar, em relação a essa subida tímida, essa subida, enfim, pouco perceptível que vinha ocorrendo nas décadas anteriores, até que, a partir de 1590 e poucos, há uma subida abrupta. Isso mostra que aqui, nesse final do século XVI, a economia açucareira deslanchou. Ela deslanchou, dentre outros fatores, por sua articulação consolidada com o uso de mão de obra escrava de origem africana. Esse é um dos fatores mais importantes, talvez o mais importante, para caracterizarmos então os primórdios dessa economia açucareira na América Portuguesa. É a sua articulação e a consolidação dessa articulação com o tráfico de escravos transatlântico, com o uso da mão de obra escrava de origem africana. A partir de então, vários desses movimentos poderiam ser lidos dessa maneira. A mesma coisa o ouro, determinados momentos, por que esse ouro sobe, por que ele desce. Observemos, no entanto, já que estamos diante de um gráfico com medidas aproximadas, observemos as formas assumidas por essas variações de valores. O açúcar começa subindo até 1580, sobe num coeficiente mais acentuado a partir daí até as vésperas do século XVII, quando então tem uma grande subida. E a partir daí diminui a subida, mas lá em cima, até 1630, sobe muito de novo até 1660 e inicia um processo de declínio que vai até cerca de 1710. Quando há uma recuperação até 1760, novo declínio, nova recuperação, novo declínio, pequena recuperação, grande recuperação, novo declínio. Né? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. O ouro tem um comportamento geométrico mais simples. Temos aqui uma forma de pirâmide. Começa então já fortemente no final do século XVII, com uma inclinação grande, né, um coeficiente de crescimento grande, deslancha a partir de 1700 e vai subindo então em valores de exportação até 1760, quando começa então um declínio sensível, um declínio comparável à própria ascensão. Esse declínio é atenuado a partir de 1775, mais ou menos. Ele aumenta o declínio no final do século XVIII, quando há um período de recuperação e novo declínio. Poderíamos dizer que, em termos de valores apresentados nesse gráfico, o ouro tem um comportamento cíclico, correto? Ele tem o seu início em direção a um crescimento até o auge, um declínio proporcional a esse crescimento, até a sua praticamente desaparição lá no século XIX. O ouro tem um comportamento cíclico, mas e o açúcar? Tem um comportamento cíclico? Não, não o vejo assim. Poderíamos dizer que ele tem um comportamento aparentemente cíclico até 1710, 1715, mas logo ele torna a crescer. E mesmo quando ele declina no século XVIII, os valores de exportação do açúcar são sempre maiores que os valores de exportação do ouro. Não é verdade? Vamos admitir que haja algum erro nos cálculos que subsidiaram então a confecção desse gráfico. Mesmo assim, na maior parte da vigência da economia açucareira, nós teríamos ela acima em termos de valores de exportação em relação ao ouro. O açúcar nunca desaparece, nunca deixa de estar
por cima dessa economia colonial. Está sempre, ou quase sempre, acima do ouro em termos de valores de exportação. Pergunta: esse gráfico, então, com suas eventuais imprecisões, mas com sua capacidade de aproximação por meio de um jogo de escalas dessa realidade econômica, esse gráfico nos incentiva a reprodução daquela tradicional, convencional ideia de que a economia colonial se divide em ciclos. Primeiro um ciclo do pau-brasil, depois um ciclo do açúcar, o ciclo do ouro, finalmente o ciclo do café. Bem, o ouro pode ser chamado de um ciclo, desde que não seja em relação ao açúcar. Essa concepção cíclica, então, da economia colonial enseja uma concepção equivocada de sucessão de gêneros coloniais, como se a ascensão de um correspondesse ao declínio de outro. Se nós, então, confinamos a história do açúcar na América Portuguesa aos limites de um suposto ciclo açucareiro, estaremos distorcendo a compreensão da realidade econômica de muitos períodos dessa história. A ideia de sucessão de ciclos não faz sentido. É uma simplificação excessiva da realidade. É uma simplificação apressada dessa realidade. É fácil a gente guardar na nossa cabeça essa sequência, mas essa sequência não é capaz de descrever de modo satisfatório, sequer de um modo preliminarmente satisfatório, o comportamento dessa economia colonial. O açúcar é uma constante, mesmo nas suas inconstâncias. O ouro cresce, chega ao auge e desce. O açúcar apresenta subidas e descidas por todo o período e está sempre por todo o período da mineração, e está sempre presente na história dessa América Portuguesa.